Porque somos assim. De onde viemos, para onde passamos, somos um pouco de cada um entre os que atravessam o nosso caminho e deixam a sua marca. Somos as experiências que vivemos a nível pessoal, académico e profissional. Que os nossos convidados vos possam inspirar no vosso rumo, com as suas experiências, desafios e sucessos. Bem-vindos ao podcast This Is Me, by Study Wing. Olá a todos, muito bem-vindos. Eu sou a Patrícia da Study Wing. Hoje estava muito ansiosa por isto. Temos então a nossa aluna Erika Hub, que nos vai falar um bocadinho sobre a experiência dela. Ela estudou no estrangeiro. Estaremos interessados também em saber quais são os futuros planos. E pronto, e queremos agradecer muito a presença dela e vamos avançar. Erika, queres começar por te apresentar? Sim, então eu chamo-me Erika, tenho 21 anos, fiz o meu curso de Sports Management, Gestão Desportiva no Reino Unido, em Coventry. Entretanto, já acabei recentemente a faculdade e estou num estágio em Espanha. A primeira vez, eu lembro-me que nós nos encontramos foi em outubro de 2018. Andavas tu a sondar, portanto, as perspectivas de poderes ir estudar no estrangeiro. Tu, nessa altura, já sabias, eu lembro-me perfeitamente, portanto, quando vieste ter connosco, tu já tinhas uma ideia muito certa daquilo que tu querias fazer, que seria então Sports Management. Como é que essa ideia surgiu? Estavas no secundário? Foi antes? Foi alguém que te inspirou no percurso? Como é que surgiu essa ideia? Então, tudo começou num jantar de família, numa conversa casual. Eu tinha uma prima assim já um pouco afastada, por acaso não nos conhecíamos, foi mesmo. Ela era da parte do meu pai e combinámos: olha, venham aqui jantar a casa, vamos falar. Já não falamos há muito tempo, eu não os conhecia, conheci-os naquele jantar e numa conversa casual. Disse que pronto, que gostava muito de ir para fora, tinha aquela coisa de fazer ou Erasmus ou uma experiência fora do país, conhecer outra cultura, coisas muito assim desse género. E foi quando ela me disse: mas eu tenho uma filha que está no estrangeiro e está a estudar no Reino Unido e está Há lá quanto já tempo? há 2 anos ou há um ano, já não me recordo. E naquela altura, quando ela me disse aquilo, os meus olhos abriram e fez luz. É E foi isto. quando eu pensei, sim, assim, foi quando eu pensei, é isto, porque muito do problema de. Porque a gente quer muito uma coisa, mas às vezes o problema é não sabermos onde começar ou não termos nenhuma ideia como começar, porque de facto estamos a começar do zero. Eu não Claro. fazia ideia como é que eu poderia ter a oportunidade de ir para fora, Uhum. ter uma experiência destas. Claro que há sempre aquelas coisas de Erasmus e não sei o quê, mas isto ao fim e ao cabo acaba por ser uma experiência diferente de Erasmus, porque vamos mesmo viver para um país e tudo. E Uhum. não sabia como começar, não sabia nada, nem sabia que havia estas oportunidades. E quando ela por acaso me contou, foi quando eu pensei, pronto, eu É tenho isto. que investigar mais isto. Tenho que investigar mais isto e tenho que ver e tenho que descobrir mais. Isto é a ideia de estudares no estrangeiro. E a ideia do curso, Érica, como é que surgiu? Portanto, nessa altura, quando nesse jantar despertou-te o interesse de estudar fora, que faz todo o sentido, mas nessa altura tu já sabias exatamente o curso que querias seguir? É assim, eu tinha ideias. Uhum. Estava muito entre gestão, porque eu tirei um curso profissional de gestão, ou Uhum. seja, como já tinha a vertente de gestão, já estava muito dentro daquilo, já tinha muitos conhecimentos, E tinhas pensei e gostado? gostava. Então pensei, ok, vou, é uma opção ir para a parte de gestão de negócios e tudo mais, na faculdade. Era uma opção. Depois também estava a ver outras opções, porque não me queria fixar só nisto, queria ver mais o que é que havia. Então pensei na parte do desporto, porque eu sempre gostei de desporto, sempre fiz desporto Uhum. a minha vida toda, e sempre gostei muito da parte desportiva e tudo. Então queria algo que também estivesse conectado a isso. Também era uma Uhum. opção. Depois também vi a parte da psicologia, porque também era algo que também me fascinava um bocado, Gostava. também Uhum. gostava. E estive ali naquelas. E depois entretanto, estive a ver, já andava a ver faculdades aqui, Ok, ok. Aí até ainda não aqui em tinhas Portugal. pesquisado nada lá fora. Tinhas visto Não, o não, não. conteúdo dos cursos cá. Eu nunca pensei que fosse uma possibilidade Claro. que existente, que fosse mesmo possível eu ir para fora. Então, na Uhum. minha cabeça, eu reduzi-me a Portugal. E foi aí que eu comecei a ver a faculdades e tudo, e depois acabei por ver os cursos todos que haviam. E o de gestão desportiva, que era aqui,
era uma das opções principais, era esse, de gestão desportiva e gestão. E depois também estava ali na psicologia, mas não era uma coisa que fosse. A minha primeira opção seria sempre ou gestão desportiva ou gestão. Ou gestão normal, porque depois Sim, poderias te especializar mais tarde a nível de um sim, mestrado, por seria, exemplo. seria mais isso. Seria mais isso. No facto de eu depois querer especializar-me em alguma coisa, se fosse em desporto, seria Uhum. isso, era tirar a gestão e depois Uma especializar-me em desporto. especialização. Sim. Frente também já vamos falar sobre isso. Eu queria entender aqui, quando tu começaste a fazer essa pesquisa de cursos e sentiste que, seja da parte da escola, seja de, sei lá, qualquer instituição que estivesse interligada, que houve algum apoio no sentido de auxiliar-te, na escolha do curso de ensino superior? Eu, na minha escola, senti que se eu precisasse de algum conselho ou de alguma mentoria ou de algo do género, podia sempre ir para a psicóloga da minha escola. Era uma pessoa muito aberta e disposta a ajudar-nos, e ela própria ajudou-nos e disse-nos as várias faculdades que haviam, as médias para entrar, tentou-nos mais ou menos guiar o caminho. Mas o problema foi que foi só a Portugal. Nunca houve ninguém que nos desse mais possibilidades de ir de Para outras fora de coisas, Portugal. de outras experiências que poderiam existir para além de o curso de Portugal, porque normalmente quando as pessoas pensam eu vou para a faculdade, parece que já têm o caminho delineado, que é o que a sociedade diz, acabas o ensino secundário e vais para a faculdade em Portugal. E é só isso, não? Exatamente. Ou seja, nunca dão a opção nunca mostram mais opções para além disso. Claro que tens opções dos cursos, mas assim, géneros de ir para outros sítios, Outros limitam-se muito a destinos, isso. E outras daí possibilidades. nessa vertente, não, nunca tive ninguém que me dissesse, sem ser, pronto, aquele jantar de família, assim, tive aquela conversa super casual, mas na faculdade, na escola nunca me disseram, olha, tens esta oportunidade de ir para fora, Ok. tudo mais por Pronto. aí. Esses próprios departamentos deveriam criar aqui uma conexão também com outras entidades, até a nível europeu, para poder realmente dar essas possibilidades. Portanto, quando então vai ser no estrangeiro, escolheste especialmente o Reino Unido por causa dessa conversa ou porque, entretanto, pesquisaste, ou mesmo depois de teres a reunião connosco, achaste que era a melhor opção e o melhor destino, porquê? Não sei, o facto de também já ter essa minha prima, que era assim afastada, tinha alguma conexão ao Reino Unido, também, para ser muito sincera, não fiz muito mais pesquisas para além daquilo. Tive a nossa reunião e pensei, pronto, vai Fizemos esta. algumas pesquisas, Nem- não é? Nós pesquisamos, nós começamos Sim, sempre por ter um leque muito grande de universidades e depois vamos filtrando, pronto, vamos enviando, vocês dão uma vista de olhos e pronto, depois acabamos por sim, chegar às sim. 5 finais. Isso depois de facto ajudou-me. O facto de vocês depois também fizerem essa pesquisa e mandarem-me também é um pouco mais fácil, porque vocês também já têm muito mais conhecimento do Reino Unido e tudo. E eu quando entrei fazia ideia, Mas, não fazia ideia das faculdades, das melhores, das piores, dos rankings, dos cursos em si. Então isso foi uma ajuda também para depois decidir a faculdade que eu queria e o curso exatamente, o curso exato que eu também queria. tu, quando estavas a verificar as opções que te tinham sido enviadas, hum, qual foi o teu filtro? Eram os módulos, era as conexões que a universidade tinha com a indústria, era o desenvolvimento do próprio departamento? Lembras-te? Já foi há algum tempo. Sim, já foi há algum tempo, mas eu por acaso lembro. Lembro-me que olhei muito para a parte do desporto, porque eu não queria algo que fosse Muito gestão, teórico. gestão muito teórico. Como é óbvio, o meu curso é bastante teórico, Uhum, porque não temos quase nada prático, não temos nada prático, na verdade. uhum, É tudo muito teórico, muito teórico. Mas eu não queria que fosse algo que fosse focado só na gestão. Eu queria algo que uhum. fosse dividido e que tivesse muitas coisas que tivessem viradas para a indústria do desporto. Ok. E foi mais ou menos aí que eu fui pelos módulos, foi também pelas instalações, pela faculdade em si, e eu acabei por escolher, foi a St. St. Mary's, Mary's University. Uhum. foi a St. Mary's, e depois mudei para Coventry. Mas eu escolhi a St. Mary's porque também tinha família lá perto, Ok. e como eu sinto, quando eu me mudei para lá, também, tanto dos meus pais como eu, foi uma coisa assim mais de segurança, porque temos alguém que conhecemos lá e que é de confiança, e qualquer coisa pode-nos sempre ajudar.
que eles Claro. estavam muito perto dessa faculdade de St. Mary's E a também. zona, por acaso, dessa universidade é uma zona muito nobre, não é? É uma É uma zona zona super muito boa sossegada, não é? Voltando também. atrás, um bocadinho no processo, achaste o processo difícil em termos de documentação? Portanto, o Reino Unido passa muito por carta de motivação, o que eu acho que é excelente, não é? Uma oportunidade realmente de humanizar a candidatura que as universidades têm de conhecer o candidato, cartas de recomendação, etc. Achas que o processo foi assim difícil, ou mesmo depois com a questão do teste de inglês, sentiste alguma dificuldade? Não, eu inglês, eu aqui o inglês, eu era, na verdade nunca pensei que fosse precisar muito de inglês. Então, e Então, era não mais nova, estás. então estava descontraída, nunca me foquei muito no inglês, ou seja, o meu inglês não era perfeito de todo, nem Ok, perto disso, nem perto disso. Tanto que eu depois tive aulas de inglês para conseguir fazer esse exame. para fazeres o IELTS, ok. Sim, sim. Boa. E repetiu outra vez, porque não tinha a nota, não tinha a nota que me pediam em St. Mary's para entrar. Precisava de uma nota maior. Mas melhorei o inglês, mas eu acho que isso é uma coisa normal. O processo em si não acho que foi nada complicado. E vocês da vossa parte também trataram de toda a parte burocrática. Então Uhum. isso foi fantástico, porque eu sinto que não tive quase problemas nenhuns. Foi entregar as coisas que tinha que entregar, que foi essas cartas de motivação, alguns documentos, e quando dei por mim já estava em Inglaterra. Pronto, eu a próxima pergunta, embora não me queira, pronto, não é o foco desta conversa, mas achas que, pronto, existe a StudyWing e existem outras entidades que auxiliam os alunos, tanto como há muitos alunos que fazem a candidatura sozinhos. Sentiste que realmente foi útil? Sentiste essa diferença e sentiste que estivemos lá quando foi preciso e que te acompanhámos em todos os momentos? Se tens alguma sugestão de algo que poderíamos ter feito melhor? Perdão, eu acho que foi crucial, porque se eu não tivesse a Study Wing ou outro tipo de agência assim do género, eu não ia para a Inglaterra, porque eu é lá aquela coisa que eu estava a dizer, eu não saber por onde começar e às vezes, como temos uma opção tão fácil ao lado, é aquela coisa de, pronto, faculdade aqui, e aí Não nessa tenho mais parte perguntas. Uhum. o facto de terem tratado toda a parte burocrática, de me auxiliarem lá, se tivesse algum problema, podia sempre mandar mensagem, como problemas como, sei lá, abrir a conta do banco, procurar o GP, que é o médico de família, coisas assim. Uhum. Acho que foi super essencial. Porque, pá, parecendo que não, e a gente só sabe quando de facto está lá, é chegares num país, não conheces nada, não fazes ideia como é que eles fazem em termos de finanças, Pois. de médico, do banco, de tudo, e sentimos-nos completamente perdidas. E na verdade eu tinha 18 anos, Pois é. era, Nós, uma miúda nós e até fazemos a marcação mesmo do número de segurança social e já enviamos sim, onde até é me que têm esqueci que eu. ir. Uhum. Exatamente, da segurança Uhum. social e tudo. Foi fantástico, porque senão eu estava super perdida, super perdida ali. É bom ter Aliás, essa ainda há experiência. pouco tempo, contactei com vocês por causa da Student Finance e mesmo depois de 3 anos ainda me ajudaram, ainda tiveram lá a falar comigo, enviaram documentos e tudo o que eu precisava, por isso foram impecáveis. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas eu acho que essa é a essência e é isto, sabes? É isto de passar 3 anos, nós encontramos isto em outubro de 2018 e hoje estarmos aqui. E de certa forma isto é a parte mais gratificante, é ver esse desenvolvimento, é podermos estar presentes neste vosso percurso e isto é o que eu gosto mais. Sim. Passando então, portanto, chegaste ao Reino Unido, como é que foi a tua adaptação, fazer amigos? Porque esta são perguntas que os estudantes fazem muito, não é? Talvez não numa primeira fase, porque isto são diferentes preocupações ao longo do processo. No início estamos muito focados nas opções, depois estamos focados nos documentos, depois Sim, chega a altura de encontrar claro. alojamento e onde é que eu vou viver, como é que funciona o alojamento lá. Portanto, se calhar começamos por aí, a parte do alojamento. Foi em St. Mary's. Eu fiquei em St. Mary's e depois em Coventry. Exatamente. Porque como mudei de faculdade, não conhecia ninguém em Coventry, acabei por ficar numa acomodação também. Ok. E quando a experiência da residência, pontos positivos, pontos menos positivos, porque pronto, isto é para ser o que foi na realidade.
Positivos, vamos começar pelos pontos positivos. Eu gostei, é muito bom porque acabamos por conhecer todos os estudantes que estão lá, porque aquilo era a residência e estavam lá N de estudantes e estão todos para o mesmo que tu, estão todos para o mesmo que eu na altura. E estávamos todos em primeiro ano, éramos todos novos e é muito bom porque acabamos por conhecer todos os que estão lá, de vários cursos diferentes. E epá, é ótimo para conhecer e depois para começar, depois convidam-nos para ir sair ou assim, depois Aqueles começamos. icebreakers, não é? Sim, Para sim, vocês sim. conhecerem e fazerem algumas atividades para quebrar o gelo. Exatamente, e depois acabamos por conhecer muito mais pessoas, ou seja, no sentido de integrarmos na faculdade, eu acho que foi super essencial e gostei imenso, e gostei imenso. E depois também aquela experiência de ir para a Inglaterra e estás porque aqui em Portugal não é nada comum. Estar Uhum, numa residência de estudantes pois é. e ir para lá e ter aquela experiência do Reino Unido, residência de estudantes, conhecer todos os estudantes de toda a parte de Inglaterra, E do da mundo. Europa e do mundo, sim, sim, sim. Uhum. Mas em St. Mary's, por acaso, o que tinha mais era estudantes ingleses. Eu não A senti, sério. sim, muitos, muitos, muitos. Em comparação com Coventry, era super internacional. Mas sim, a residência nesse sentido é muito bom porque acabamos por nos integrar muito e conhecer pessoas novas e sim. Pontos negativos. Ah, é da residência em si. Foi só da residência em si, o facto de não termos, porque aquilo vinham com 2 refeições por dia e para mim era um bocado complicado eu ter o Uhum. pequeno almoço, o jantar e não ter o almoço. E a cozinha de lá não tinha, ou seja, não dava para cozinhar. Foi só nesse sentido. E porque de resto eu achei que foi uma experiência fantástica. Boa. Mas normalmente as residências têm sempre áreas comuns e nessas áreas Depende, comuns existe claro, sempre a depende das possibilidade. residências. Uhum. Depende muito das residências. Mas ali de St. Mary's, a maior parte delas não tinham. E foi mais aquela coisa de me habituar à cultura deles, porque eles de facto, o almoço deles é almoçantes. Pois é, eu acho que essa é a Foi parte, mais e realmente habituar-me à cultura deles. o feedback dos alunos em relação à gastronomia realmente é sempre o pior. Mesmo até É alunos complicado. que ficam assim em casas de família é super complicado, porque são refeições, principalmente o almoço, muito leves, em como nós, por exemplo, estamos habituados a comer muito bem à hora do almoço. E pronto. E mesmo depois nas outras refeições, são sempre aquelas coisas mais pré-feitas, já molhos pré-feitos e coisas que é só meter no forno. E Sim, pronto, sim, e sim. nós não estamos de todo habituados a isso e Nada. é um grande contraste aí, definitivamente. O facto de te habituares lá, quais foram as coisas que quando chegaste lá tu disseste estou completamente apaixonada por isto e aquelas coisas que tu sentiste mais dificuldade em adaptar-te ou Ao país ou coisas à menos faculdade? boas? Ao país em si. O país em si. Uma coisa que eu adoro, eles têm espaços verdes em todo o lado. Em É uma qualquer coisa pessoa que a que mim, faz. é uma coisa para mim que eu adoro. Eu saio da faculdade ou saio da minha casa ou vou passear e tenho um parque com imensos espaços verdes, com banquinhos para sentar. Então quando faz sol aquilo enche-se todo. Enche. Pois é. Isso foi o que eu gostei muito. Gostei muito. E ali ao pé de Santo Mary's havia lá um rio e tudo. Aquilo era muito, muito, muito bonito. Isso eu gostei, adorei imenso. As coisas mais difíceis para mim, para me habituar, foi mesmo a língua, porque Porque tinhas ah, conseguido fazer o teste, mas depois chegar lá e falar diariamente de uma forma assim tão fluente, e não só o facto de eu estar numa faculdade, também tinha muita gente de várias zonas de Inglaterra, para mim foi um sotaques. bocadinho do Reino Unido, para mim foi um bocado os sotaques, exato. Eu O imagino. sotaque Quais deles, eram os piores? Escócia e Irlanda do Norte? Escócia. Escócia não se Podes percebe. repetir 5 vezes? Eu, às vezes eles falavam comigo e eu só assinava. Mas se eles fizessem uma cara estranha, eu assim, não, não, afinal Não? é não. Afinal é assim, não sei. Opa, que engraçado. Mas isso até os próprios ingleses acontece com eles, não é? Sim, sim, De sim, não com se os escoceses. perceberem. Aham. Sim. Foi essa parte mais difícil, foi a parte dos sotaques. Mas também acho que foi muito bom e foi crucial para mim, porque acabei por aprender muito dos sotaques deles. Eu neste momento, só ouvir alguém a falar, consigo perceber.
E sabes logo de onde é que eles são. Sim, sim, já consigo identificar os sotaques, tudo, tudo, tudo. Parar aqui e falar um bocadinho sobre isso. Tu achas que o teu desenvolvimento de língua foi muito mais rápido lá, não é? Eu ponho isto no sentido de, às vezes nós estamos aqui durante um ano, por exemplo, a aprender inglês ou estamos numa escola de inglês ou com um professor privado, etc., e notamos que o nosso desenvolvimento não anda tão rápido, não é? Porque aí está, temos essa aula, mas saímos e estamos logo em contacto com o português, ou seja, não temos oportunidade de errar, não temos oportunidade de ver onde é que estão as nossas dúvidas. Sentiste que lá, se calhar num espaço de 2 meses, foi praticamente a preparação que fizeste aqui durante não sei Sim, quantos meses? sim, 2, 3 meses foi o suficiente para eu já estar a falar completamente inglês. Sim, fluente. E quase que começas a pensar já em inglês, não é? Sim. Isso aí, por acaso, foi um bocado complicado, porque eu estava a falar com a minha mãe e já não me vinha a palavra em português. E ela assim, agora já estás inglesa. Qual foi a reação dos teus pais? Até mesmo nesse jantar. Eles não ficaram logo suspeitos no jantar casual, quando tu ficaste com os olhos arregalados e eu quero ir para fora estudar? Qual foi a reação deles? Não, esquece. Ou sim, vamos apoiar-te nesta Eu acho que eles decisão. ficaram assustados. Com o teu entusiasmo? Não foi algo, não foi algo que eles não tivessem à espera, porque eu já lhes disse, já os vinha a preparar já há muito tempo, a Beleza. dizer que queria muito algo para fora. Aliás, eu até estava a ver uma faculdade que me permitisse fazer um gap year para eu ir para fora, para qualquer sítio do mundo, ou para ter essa experiência internacional. Ou seja, não foi uma surpresa assim muito grande. Mas eu acho que quando a minha mãe e o meu pai começaram a ver que de facto era uma É possibilidade mesmo a real, sério. acho que começaram a ficar assustados. Mas Mas por que acaso tipo de foram conversa, impecáveis. que tipo de conversa que eles tiveram contigo? Nunca foi, não faças isso, foi mais do, tens a certeza que é isto que queres fazer? Foi isso, tens a certeza. Depois começaram-me a avisar de tudo o possível negativo que pode ser, o facto de ir para fora, estar longe da família, amigos, uma cidade nova, um país novo, tudo diferente. Ou seja, avisaram-me de todos esses perigos, todas essas coisas que possam vir a ser sinais de que depois eu quero voltar ou que não me Uhum. estou bem lá. E, ou seja, eles queriam que eu tivesse mesmo a certeza que era aquilo que eu queria. E sempre me Tendo tu, apoiaram. tendo tu a certeza, eles estavam behind Sim, you. super assustados, Nós com estamos super, aqui. porque ao fim e ao cabo eu também me ponho um bocado no Lugar lugar deles, deles. Eu não se é? tivesse uma filha ou um filho de 18 anos, ir A para sair fora num pela país, primeira vez. E é o que é tu um disseste, bocado não é assustador de um facto. Erasmus, não é um Erasmus, não é? Tu vais Exato, começar, não é um quase semestre. como começar do zero, não é? Vais começar a vida num país que não conheces. É uma experiência fantástica, mas é assustadora ao mesmo Não, tempo. sim, É sim, isso que sim. também nos deixa assim mais vivos e Sim, mais proativos, assustadora, é não é? isso, é completamente. E para eles foi, acho que foi mais assustador para eles do que para mim, que fui me Primeiras apoiar. semanas, eles ligavam tipo todos os dias ou, Todos os ou eles dias, todos os tentavam dias. todos os dias? Sim. Eu também tenho uma coisa, que eu sou muito chegada com a minha família. Uhum. Então, ainda hoje, quando estou em Espanha ou estou em Inglaterra, que já estão habituados de eu estar longe, continuam-me a ligar e eu continuo a ligar. Nós somos mesmo muito chegados. Por Isso isso é é que acho que foi mais ótimo. assustador para eles. Exatamente, não, e isso normalmente quando existe essa conexão tão forte, normalmente os alunos passam um pouco pior os primeiros tempos, sabes? Porque têm realmente essa conexão tão forte e ao irem para um país novo, durante o dia está tudo bem, que estão com os amigos, mas depois chega à noite e podem se sentir assim um bocadinho, pá, isto tem o Sim, coração tão apertadinho, ou aquela sensação, eu passei pelo mesmo, estudei fora, vivi fora 8 anos, e aquela sensação do aeroporto, eu acho que essa é, sabes, eu quando acho que essa é a estás, pior. quando estás no aeroporto em Portugal e estás a apanhar o avião para ir, havia sempre lágrimas, Eu acho sempre. que isso para mim foi o pior e foi o facto de eles despedirem-se de mim. Eu sou uma pessoa que eu detesto Despedidas, despedidas. Eu prefiro ir-me embora e não até saber já. nada. Sim, sim, sim. Porque o facto de virem-se despedir de mim já é tipo, torna já a situação super real. Isto está mesmo a acontecer. E para E mim isso era a parte mais difícil, era era, não era? despedir-me deles e vir apanhar o avião para a Inglaterra e ir para fora. Mas depois acho que isso é uma coisa, faz parte.
Faz E, parte. E ao e há mesmo uma, tempo depois tens o contrário, como é que é sair do avião e pisar, seja em que aeroporto for, mas pisas, é um cai. misto, é um misto. Eu acho que é, por um lado é que bom, vou voltar para Portugal, vou estar ao pé da minha família. Por outro é, mas de facto estou a gostar de estar aqui também. Também vou ter saudades disto. Ficas, ficas assim, não é? E é um Bem, pau tu dos dois. vais estar nessa posição em breve. Vamos então falar um bocadinho sobre o curso em si. Portanto, aqui tens duas experiências, como falámos há pouco, estudaste durante um tempo em St. Mary's. Foi um ano. É assim, foi um semestre e um pouco de outro, porque o Covid depois estragou tudo, Pois, e depois continuaste a mas fazer foi, online, mas completaste mas esse foi tempo um ano, mas foi um para ano. depois ires o teu segundo ano para Coventry University. Portanto, aqui eu gostava que nós falássemos um pouco sobre o curso, só para também explicar um pouco aos alunos o que é, não é, o Sports Management. Claro. Então, na verdade, acho que há muita gente que, de facto, quando eu digo que estudei Sports Management, acho que as pessoas ficam um bocado Ficam confusas. assim, Ou não percebem, ou pensam que é só que Sports Management é para ser treinadora de futebol ou desporto, de outro desporto futebol, ou, qualquer. ou algo assim, ou não sei, pensam outras coisas. Mas na realidade é. Queríamos esclarecer hoje. Exato. Esclarecer aqui para toda a gente saiba. Sports Management é tudo o que é gestão, business, mas relacionado com a indústria desportiva. Ou seja, as saídas profissionais acabam por ser tudo o que seja na área de recursos humanos, gestão, finanças, mas ou seja, tudo, de eventos também, publicidade, tudo o que seja dentro da parte de desporto relacionada com entidades desportivas. Pode ser, ou seja, um clube de futebol, ténis, basquetebol, Uhum. pode ser, pode ser Uma tudo o que associação seja relacionado. desportiva. Sim, pode ser um ginásio, ou Uhum. seja, algo que seja relacionado, mas é tudo com o desporto, mas tudo para a parte da gestão. Em relação, por exemplo, a disciplinas, nomeadamente, por exemplo, como o marketing. O marketing está muito mais direcionado para o desporto, não é? A parte analítica, Sim, é muito. como vender, como vender a parte desportiva, como é que o marketing digital, marketing no geral. Dentro desses módulos, né, subjects, sentiste que estava-te ali mais para algum em específico? Gostava mais Uhum. marketing. Marketing. Marketing e eventos foi o que eu mais gostei. Foi e houve uma que eu também gostei, que chama-se Corporate Social Responsibility. Ou seja, acaba por ser a responsabilidade das empresas, ah, tudo a ver com a parte social. Ou seja, tudo o que seja com problemas que estejam a haver, por exemplo, agora o problema do ambiente, como é que as empresas têm essa responsabilidade e como é que elas o passam para as pessoas, tudo o que seja que esteja relacionado com e desigualdades e coisas do género. E depois também há uma parte também eu gosto Gostas e mais? relacionar isso com o desporto encantou-me, gostei imenso. E Ok. foram esses três módulos que eu gostei. Foi marketing, relações públicas e publicidade, que também está ligado ao marketing, acaba por estar um pouco ligado ao marketing. E a parte dos eventos também gostei muito. Criar um evento esportivo e tudo que desde o zero, ver o sítio, desde ver o pessoal, ou seja, Controle de tudo, criar um custos, evento, tudo. Uhum. custos de tudo e depois fazer essa parte das finanças, mas isso depois já é outra coisa, que a parte de ver quanto é que quanto é que custa o evento em si, depois quanto é que a gente poderá receber, porque depois o evento é uma coisa que os ganhos vão ser sempre muito futuros. Tens, ou tiveste a oportunidade assim, ou tens amigas ou amigos que fizeram um curso em Portugal, ou alguém que tenha feito um curso similar, que tu sintas, ok, estas são as diferenças se eu tivesse estudado em Portugal, comparativamente a eu ter estudado no Reino Unido? Gestão desportiva, não, Não. mas de gestão, sim. Porque eu, Ok. como tirei o curso profissional de gestão, houve muitos amigos Muita meus que gente que depois seguiu. seguiram para gestão. Uhum. Alguns foram para marketing, outros foram para gestão, outros acabaram por ser outra coisa mais específica. O que eu sinto é que ah, eles têm aqui em Portugal há muita teórica e enquanto eles têm num semestre eles têm para aí 8 cadeiras, 10 cadeiras, eu tenho 4. Ok.
é uma Sentes diferença. melhor porque podes te aplicar melhor nessas quatro, desenvolver melhor essas quatro. E não sentiste que esses trabalhos que tu tinhas que desenvolver, embora nós tenhamos falado de que o teu curso é teórico, porque é gestão, e será teórico em qualquer universidade, não sentes que houve sim uma componente mais prática, mas no desenvolvimento dos trabalhos? Sim, senti isso. Alguns dos trabalhos que eu tinha que fazer era muito a pensar em casos reais. Aliás, houve um que foi de Public Relations, Media and Public Relations, que era sobre um escândalo, como evitar um escândalo no mundo do desporto. Ou seja, porque eu achei isso super interessante, porque, por exemplo, os desportistas são a cara do clube E estão sempre num mediatismo. e a mídia faz, capta tudo. Ou seja, eles fazem alguma coisa errada, já está na capa de todos os jornais. E como é que o clube em si vai vai lidar reagir com a a isto? Como é situação. que ele pode sair daqui? Ou seja, foi todos os processos que nós temos que fazer, foi tudo muito mais prático, nesse sentido, prático no sentido de olhar para casos reais e tentar ver qual é a solução, e nós é que tínhamos que pensar pela nossa cabeça como é que nós, sendo uma empresa ou estando à frente daquela empresa, como é que nós conseguiríamos reagir neste tipo de situações. E eu acho que isso ajuda muito, mas muito ao meio de trabalho. Comparado com Portugal, que o que eles fazem mais é tudo à base de ler, decorar livros, Vamos. ou seja, a análise crítica não tem tanto como a Inglaterra, foi isso que eu senti. Para Ok. além de nós também termos muito mais tempo para fazer as coisas, estamos mais tranquilos em termos de Ou fazer seja, tu depois trabalhos. ias às aulas, não é? Portanto, o horário é bastante flexível. O horário é muito flexível, até porque a maior parte, isso foi uma coisa que eu notei imenso, foi que quase todos os estudantes lá são trabalhadores. Uhum. Trabalhadores estudantes têm um part-time, que é uma coisa muito normal lá, é eles terem um part-time, estarem a estudar e estarem a trabalhar ao mesmo tempo. É uma Exatamente. coisa muito Mas, comum. mas isso, sabes, isso acaba por comatar uma das coisas que acontece muito em Portugal, que é tu terminares muitas vezes o teu mestrado e não teres tido nenhuma experiência profissional. Muitas das vezes esses trabalhos acabam por não ser na área, mas dão-te skills que são importantes depois para o mundo do trabalho, não é? E é muito diferente tu realmente chegares ao mestrado ou chegares ao final da tua licenciatura com experiência profissional ou com nenhuma, não é? Portanto, porque Sim. até nessa altura para entrar no mercado de trabalho vai ser mais difícil, não é? Portanto, isso é bastante positivo mesmo. Assim, mais diferenças, portanto, era muito mais flexível, tens muitas lectures também, não é? E depois trabalho é desenvolvido após essas lectures, não é? Sim, nós fazemos as lectures, em que temos 2 horas de lectures. Normalmente, pois isto acho que acaba por variar de curso para curso, de faculdade Uhum. para faculdade, mas é muito à base disso, é lectures e depois seminars, que são os seminários, em que porque nas lectures nós somos muitos, somos Uhum. países, já tive numa sala com 150, 100, ou seja, somos muitos. E depois o que eles fazem é eles reduzem e fazem em grupos, que é o seminário A, B, C, D, e depois é nesses grupos onde tudo o que deram nas lectures vamos aplicar nos seminários. E aí nós Ok. fazemos mais trabalhos, temos que trazer já coisas preparadas, ou normalmente é muito assim. Ou fazemos atividades, exercícios lá que estão relacionados com o que eles deram na aula. E eu acho que isso para mim foi ideal, porque eu acho que é super bom Adoras essa forma de trabalhar. e, Uhum. acabam por nos motivar também a depois da aula ir estudar ou ver alguma coisa e estar muito a par disso. Eles são muito dinâmicos a dar as aulas também. Eu gostei muito dessa parte. São se calhar assuntos atuais e assuntos que até te provocam alguma curiosidade, que queres ir saber mais, queres investigar mais, não é? Sim, sim. Eu tinha um professor que chegava à aula e dizia os primeiros 15 minutos ou 20 minutos são para falar porque nós estamos Do a tirar cotidiano. desportos. Estamos a tirar a gestão do desporto. Ele disse, é para falarmos sobre o que é que se está a passar atualmente no mundo do desporto. Uau. E depois começávamos a falar de casos que estavam a passar na altura, seja no futebol, seja no basquete, seja em campeonatos que estejam a passar. Na altura acho que até estava a dar o ténis, o Open do ténis, e falaram sobre isso, coisas assim. Muito bom mesmo. Entretanto, pronto, Isso é muito apanhaste interessante. esta parte também do Covid e isso mudou as coisas um bocadinho, portanto, vai retirar um bocadinho esse dinamismo, não é? Infelizmente, Estar infelizmente sim.
Achas que eles infelizmente sim. lidaram bem com isso, com essa transição? Também não foi fácil para eles, não foi fácil para vocês. Achas que eles lidaram bem com isso? Acho que sim, acho que sim, porque é assim, na parte eu estava em St. Mary's na altura quando se deu o Covid e eu Uhum. estava nas acomodações da faculdade, no alojamento, e para mim foi um bocado complicado porque eles disseram, olha, vamos fechar o alojamento, vocês não podem ficar aqui mais. E os outros que viviam em Inglaterra ou Reino Unido, ok, tudo bem. Eu digo à minha mãe ou aos meus pais, vêm aqui de Vamos carro, vêm buscar. buscar as coisas. E eu não. Eu tinha Pois, lá tudo e tive que arrumar tudo. Ainda hoje não sei como é que fiz. Num dia consegui arrumar tudo, meti tudo e passado 2 dias, um dia a seguir já estava a apanhar um avião para Portugal. E no sentido em que isso aí foi o mais difícil, mas depois em termos da faculdade e das aulas e tudo, claro que foi tirar essa parte toda prática, o que para mim foi super triste, claro. mas de alguma maneira eles tentaram continuar isso tudo online, só que Uhum. às vezes era um bocado complicado, porque também era a primeira vez que isto aconteceu, nem eles estavam preparados, nem nós alunos Claro, estávamos aí está. preparados, e também tendo em conta a situação, tendo em conta todos estes fatores, eu acho que eles acabaram por lidar bem com a Muito situação. bem com a situação. Sim. Entretanto, pronto, tu acabaste então por mudar para Coventry. O que é que se deu a essa mudança? Acho que foi o facto de eu comecei a ver que também tinha uma amiga em Coventry Uhum. e ela depois também me começou a dizer, falar um pouco mais ela estava no mesmo curso que eu, mas em Coventry, e foi curioso porque eu não sabia, e no Instagram depois acabei por descobrir, começámos a falar e ela começou-me a contar sobre Coventry, como é que é falar a faculdade, e eu depois comecei a ver que era o que eu tinha dito no início da conversa, era que eu não queria um curso que fosse muito virado para gestão, mas que Uhum. tivesse gestão relacionado com o desporto. Pois, E os trabalhos não eram flexíveis, ao ponto de eu poder escolher se queria falar sobre uma entidade desportiva ou não, ou seja, ok. era diferente. Isso já te foi permitido em Coventry, portanto, visto que realmente já estava mais orientado para a área do Sim, era desporto. diferente. Eles também, em Coventry eles também davam mais oportunidade de fazer coisas diferentes, de fazer tipo experiências no estrangeiro através de online, porque claro que o Covid depois Uhum. arruinou tudo, mas, Claro. mas eles davam-nos a oportunidade de ter experiências com outras faculdades, fora. Ou seja, eu em Coventry acabei por fazer um projeto que era um projeto global, com alunos que eram da América, com alunos da África, com alunos da Europa, não Claro, é? exatamente. Meter no currículo que acabaste de fazer um projeto global com alunos de toda a parte do mundo, Causa impacto, claro. dá, sim, dá outro ar. Então, também foi muito por causa disso. Decidi mudar então para Coventry. E não me arrependo porque gosto muito de Coventry, gostei muito do curso em si lá. Dos Uhum. meus módulos que eu disse que gostava mais, que era de eventos, de PR e mídia e de marketing, Era lá. estive lá, foi lá. O único que não foi marketing, também gostei. Mas a Ok. maior parte foram todos lá. Então, tu chegas, agora pronto, terminaste a tua licenciatura, estás a fazer essa experiência que já falaremos mais à frente. O curso correspondeu a 100% com as tuas expectativas, certo? Sim, em Era St. isto, Mary's, exatamente. não estava a Nem a sempre. corresponder tanto Uhum. por os motivos que eu já disse, mas depois quando eu fui para Coventry mudou completamente. A minha expectativa estava aqui E e a eles superaram motivação? completamente. É isto mesmo que eu quero. Fiz a escolha certa. Como é que surgiu? Portanto, agora estás em Espanha. Como é que surgiu esta oportunidade? Foi, eu acabei o curso e eu comecei a pensar, agora o que é que eu Qual é faço? o É aquela próximo fase passo? de estou completamente perdida, o que é que eu vou fazer a partir daqui? Então, lá está, a Coventry dava a oportunidade de fazermos, aliás, o que eles fazem é, os primeiros 2 anos são na faculdade e depois, no final do segundo ano, eles dão a oportunidade de nós irmos para fora, é completamente opcional, mas eles dão essa oportunidade de nós podermos fazer como se fosse um gap year ou um gap semester e vamos para fora. Uhum. Ou, ou vamos para fora, ou ficamos no Um Reino Unido. placement, não é? Um placement, exatamente. Uhum. É um placement. E isso poderia ser trabalhar ou estudar. Na altura desse o Covid, eu não quis ir,
porque não queria ir Uhum. nas condições do Claro. Covid. Depois, no curso, deram-nos a oportunidade, um professor por acaso foi lá falar e disse: se vocês quiserem, nós damos a oportunidade de fazerem este Bem, ano, agora. este terceiro ano, de fazerem agora, antes de acabarem o curso por completo. Uhum. Vão e depois, quando voltarem, podem se graduar e fazem a faculdade em 4, neste caso em 4 anos. E eu, ideal, comecei a mandar currículos e por acaso tinha uma amiga minha que a conheci, ela é de um curso diferente de Coventry, portuguesa também, mas jogávamos as duas futebol juntas e na altura eu comentei-lhe, agora acabei o curso, não sei o que é que vou fazer, estava à procura de um estágio para ir neste gap year, ou de um trabalho ou algo do género, e ela assim, mas olha, conheço um senhor porque ela tinha feito Erasmus, ela um ano mais velha que eu, e tinha Uhum. feito esse Esse gap year placement. em Uhum. Espanha, mas ela foi estudar lá. E o que ela fez foi, como ela gostava de futebol, começou lá a jogar num clube e conheceu o presidente do clube. E ela disse-me: olha, eu conheço um presidente do clube, se quiseres, eu meto em contacto com ele. E foi a partir daí. Comecei a falar com ele, gostei muito do projeto que ele está a criar agora. E, E foi aceito. e foi aceito, sim. Tive uma reunião com eles, ele viu o meu currículo, gostou de mim, eu gostei do projeto em si. E agora Fala-me sobre o projeto. ou seja, é muito recente. Ou seja, Uhum. ainda está. Ele tem um clube de futebol e esse clube de futebol já tem 3 anos. E é um clube só 100% feminino. 4, 5 escalões. Ok. E agora, qual é o problema? É que um clube não se consegue alimentar somente de escalões. Precisa de alguma coisa para dar, para alimentar. E o que ele começou a criar foi um projeto de uma academia de futebol. E essa academia de futebol tem o objetivo de vir buscar estudantes, jogadores de todas as partes do mundo que estejam interessados em vir para a nossa academia, fazer programas de futebol em que nós conseguimos conciliar com faculdade, que é a Faculdade de Granada, que é onde eu estou, na cidade de Granada, e ficamos lá. Eles vão para lá, fazem os programas connosco e depois acabam por também fazer os seus estudos, ou seja, é uma coisa complementar. Claro. E, e pagavam por esse programa e teriam direito a tudo. Teriam direito a alojamento, comida, roupa do clube, sessões de treino, ou seja, está muito bem fundamentado. Mas diz-me, é futsal? Futebol, futebol Ok, 11. ok, ok, ok. Boa. E está a começar agora e agora em janeiro vamos receber uns 10, 10 alunos. 7 por aí. Ou seja, vamos já começar agora e eu já estou ansiosa para começar o projeto e para começar a gerir tudo e é ótimo, estou a gostar imenso. Achas que isto vai acabar por quase se moldar na tua experiência profissional futura? Sentes que poderá haver Sim, essa ligação? Vês-te a trabalhar lá no sim, futuro? sim, é uma opção. Até já tinha comentado com. Aliás, o presidente comentou comigo a dizer que gostava de mim e que se tudo correr bem, que eu ficar lá seria uma opção para eles me darem uma oferta de trabalho e eu adorei a ideia. Sim, até porque o presidente acaba por ele tem muitas conexões no mundo do futebol e tem muitas conexões porque acaba por também fazer aquilo que é o B2B, business to business, Uhum. em falar com recrutadores, com academias, e nós já temos parcerias com clubes, ou seja, ao fim e ao cabo acabamos sempre por conhecer pessoas no mundo do futebol que depois podem nos ajudar futuramente E e abrir podem nos abrir outras portas, portas, exatamente. muitas, muitas portas. Nós formos a ver, foi através do networking que tu chegaste até aí, não é? Exatamente, exatamente. E isso por acaso foi uma coisa que deram-nos na faculdade e eu na altura pensei assim, O que é isto? isto é um módulo tão básico, tão coisa, mas de facto Super importante. o network é das ferramentas mais poderosas que alguém pode ter, É porque mesmo. abre-nos portas imensas. Fantásticas. Quem diria, né, que Sim, estarias e a estar agora? foi uma conversa super casual, uma amiga, e assim nestas coisas. E foi sempre assim, numa conversa casual no jantar, numa conversa casual. E abrem-se outras portas, conheces Exato, alguém, é mesmo espetacular. exato. Portanto, sentes de certa forma que o teu percurso está mais ou menos orientado, não é? Ou seja, aquele ponto que tu te sentiste
quando estavas a terminar, ainda não sabias desta oportunidade, do que é que eu vou fazer a seguir, sentes que agora está muito mais sólido do que nessa altura, não é? Sim, Porque sim, já há sim, sim, esta completamente. perspectiva, não só desta própria academia, mas dos contactos que a própria academia te trouxe, e ainda te vai trazer, a experiência ainda não Sim, acabou, não é? sim. Sim, sim, claro. Ou seja, eu estou lá há 3 meses. Pois, Não isto estou, vai não é assim durar. de... Sim. Ou Agora seja, ainda há mais para vir. vieste a casa no Natal, não é? Passar com a família, Sim, está sim. super bem. Voltei. Vais voltar quando? Agora em janeiro. Agora em janeiro. Vou o dia 8. Ok. Ou seja, eles por acaso foram simpáticos porque deram-me uma flexibilidade de vir passar Mais mais tempo em Portugal e trabalho remoto. Por isso, eu hoje tive, sim, eu hoje possível. tive, sim, 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 é fantástico. Tão bom. Então hoje estavas a dizer, hoje estiveste a trabalhar. Tive de Ok. manhã, um bocadinho pela tarde. Eles dão-me essas flexibilidades de horários e para mim é ideal. Estava pensando na experiência fantástica que tu tiveste, Sim. olhando Nem para tudo foi trás, rosas, nem tudo foi claro. rosas, nem tudo foi. Houve momentos difíceis, e o facto de estar longe e tudo. Uhum. Passamos por momentos muito sozinhos, que acabamos por pensar 2 vezes: será que eu estou a fazer a opção certa? Será que isto é o certo para mim? Mas, ao fim e ao Deu-te cabo, força quando nessa altura para continuar. foi, foi pensar que nós não podemos ter já tudo. E isto não é uma coisa de eu vou para aqui e vou já ver os resultados. Os resultados vêm a longo Instantâneo. termo. E é uma coisa que não, como é que se diz em inglês? Trust the process. Exatamente. E os resultados vão vir e eu pessoalmente senti que também estava a crescer com isso, porque é nestes momentos difíceis que nós também acabamos por crescer pessoalmente, Ver não só quem realmente profissional. somos, não é? A nossa fibra. Sim, e começamos a ver, não, espera, não estou, não, isto não está a ser fácil, mas eu, eu sempre soube que não ia ser fácil. Ou seja, não é por não estar a ser fácil agora que é um motivo para desistir. E que é algo que Depois também sentes isso, sabes? Mas tu passas por esses momentos e depois, quando realmente conquistas algo, o dá orgulho aquela que se sente em sensação. olhares para trás e pensar, puxa, eu passei por aquilo, mas olha onde é que eu cheguei. Faz-nos sentir no topo do mundo mesmo. Não, é completamente isso. Eu quando acabei, porque eu supostamente agora já acabei o curso. Uhum. Já terminei tudo o que tinha para terminar. Acabo o estágio, volto para a Inglaterra, vou-me Só para te graduar. graduares. Uhum. Só para me graduar. Ou seja, o facto de eu já ter entregado a minha dissertação, a minha dissertation, foi dos momentos mais felizes. Foi, entreguei e eu acabei e Accomplishment. passei. Sim, e é depois eu começar a pensar de toda a caminhada até agora, desde o início, desde St. Mary's, da faculdade em si, depois de mudar, o Covid, que também foi um processo muito complicado, mas Que conseguiste que também adaptar. Uhum. fez parte da experiência. É chegar e ter um momento de realização e pensar, fogo, eu consegui, É estou tão aqui agora e bom. consegui. É mesmo muito bom. Sinto-me tão orgulhosa de ti, do percurso, sabes? Porque ok, nós podemos pressionar, ajudar-vos a chegar lá, mas há muito mais que só a faculdade. A faculdade é importante. Acho que quando realmente estamos a fazer um curso que nós realmente gostamos, faz toda a diferença, motiva-nos mais, Sim, mas acho sim, que a sim. própria experiência em si e o que vocês fazem dela e a vossa resiliência, a vontade de fazer mais, isso realmente é que vai nos moldando como pessoas, como futuros profissionais e é um orgulho, sinto-me assim super orgulhosa do teu percurso e até onde tu chegaste e de certa forma de fazer um pouquinho parte disso, não é? Claro, Faz-me fizeram parte. faz-me sentir mesmo muito bem. Érica, para terminar, que conselho é que darias a alguém que alguma vez tenha pensado em estudar fora ou que conselho é que tu darias? Eu acho que é uma oportunidade que é fantástica, que devem fazer, mesmo que não seja estudar os 3 anos, ter uma experiência no estrangeiro é muito enriquecedora. Se por acaso gostam, têm vontade ou têm aquela coisa de eu quero ir, eu quero conhecer, quero explorar, que vão, que tentem,
porque não há nada como tentar. E depois, se não fizerem, vão estar sempre a pensar no Eu e se devia, não eu devia. fiz, se não fiz. E assim já têm experiência e vão. E não é fácil, e é preciso meterem também isso na cabeça. É muito importante, é não pensarem nada na vida é fácil. Ou E eu, vai se eu ser quero isto, eu vou conseguir. Se eu quero isto, eu vou conseguir. E é ter essa mentalidade. E depois as coisas vão se fazendo e vão acontecendo. E eu nunca pensei, se me dissessem há 3 anos atrás, tu vais, há 4 anos atrás, ou há 3 anos, se me dissessem, tu quando tiveres 21 anos vais estar em Espanha a trabalhar num clube de futebol, num projeto, não sei o quê, vais acabar a faculdade em Inglaterra, eu pensava, estão malucos. Estão malucos. No entanto, tu sempre jogaste futebol, era que não foi? Sempre, eu joguei vários desportos, mas futebol sempre foi o meu desporto Favorito. favorito. Sim, Sim, ok. aliás, eu quando acabei a faculdade eu estava a pensar, eu quero ir para um clube de futebol, quero trabalhar na área do futebol e Sou consegui. aqui estás. Sim, Tens mas as conseguido. coisas mudam, as coisas mudam. Há E muita gente sabe, que também, eu tenho uma amiga minha que acabou, fez o mesmo curso que eu, conhecia no curso em Coventry, em Sports Management, e agora está muito mais virada para a área da saúde mental e da saúde do bem-estar, ou seja, e ela adora, não tem remorsos nenhuns nem nada, não faria tudo outra vez. E outra vez para Sports Management, tinha a experiência que teve outra vez, porque isso foi também isso que é a tudo levou, aplicável. foi isso também a levou a seguir o que ela está a seguir agora e a estar a ir para o caminho que ela está a ir agora. Ou seja, eu por acaso tinha muito fixado o que eu gostava, mas há pessoas que não têm e depois acabam por explorar, ou há pessoas que têm muito fixado e depois acabam por ir para o outro, porque a vida depois também vai Dá abrindo muitas portas voltas, e muitas vezes é dá contextos voltas e diferentes. nem tudo é como às vezes a gente quer ou pensa, mas as coisas acontecem. E a experiência, sem dúvida, brutal e é mesmo fantástico. Eu adorei imenso e faria tudo outra vez, com Covid, sem Covid, fazia tudo outra vez. Isso é que é falar. Érica, eu fico mesmo muito contente. Olha, espero como nós falámos agora, numa outra oportunidade, termos a perspectiva dos teus pais, da tua mãe, acho que seria também Sim, sim. super interessante. Fiquei muito contente. Alargámos aqui um bocadinho com o tempo, mas eu penso que se isso aconteceu foi por um bom Não, motivo. claro, não, 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 sim, eu espero que isto também ajude estudantes que estejam na dúvida ou que não saibam o que querem e também o facto de eu falar sobre o meu curso, tanto o curso como a experiência, como todo o meu caminho até agora, de facto os ajude em alguma coisa ou a tomar alguma decisão, que eles não estejam tão a certeza, por isso espero mesmo que esteja a ajudar. Nós queremos muito dedicar-nos a isto, seja em relação às áreas de estudo, por isso também falámos um pouco mais a fundo sobre o teu curso, explicarmos Uhum, é o teu curso. Tu, como muito bem disseste, falar as saídas profissionais, que às vezes as pessoas não têm ideia, há o nome do curso, mas não, na prática, o que é que eu realmente posso claro, fazer com este curso em concreto? Ou até. Será que este é o caminho certo? E se, ou não sei, vou para este curso, não correu bem, vou começar outra vez, será que isso está errado? Portanto, com este projeto queremos trazer todas as perspectivas para que as pessoas possam identificar, que se possam relacionar, que possam inspirar, que possam esclarecer. Portanto, é algo realmente que nos vamos focar imenso no próximo ano. Claro, continuando a fazer o trabalho normal que fazemos, portanto, com o auxílio das claro. candidaturas e suporte aos alunos, mas é algo que nós nos queremos Não, mesmo focar. acho que é muito essencial isso, porque há muitos alunos que acabam o ensino secundário e depois ficam um bocado perdidos no o que é que eu vou seguir, o que é que eu faço. E eu, por acaso, sabia mais ou menos o que eu queria, mas mesmo se tivesse lá alguém, acho que ajuda sempre teres alguém que esteja, para mais alguém, um psicólogo que esteja formado, que saiba aconselhar e que esteja lá ao nosso lado. É sempre bom termos outra perspectiva sem ser a nossa e sem ser também a dos nossos pais, não é? Ter Isto é alguma um coisa assim trabalho de em fora. conjunto, sabes? É que, na minha opinião, e anos de experiência a trabalhar com os alunos e a falar com os pais, isto é um trabalho em conjunto. Por vezes os alunos não Exato, estão preparados para ir logo para o primeiro ano, mas por vezes os pais também vêm de uma mentalidade, por vezes, às vezes diferente. E exato, o que é que vai fazer durante este ano? Se calhar vai ser prejudicial, vai desmotivar, mas não, todos nós somos diferentes. E há certas alturas que, imagina, se calhar terminaste e não estás preparada porque vais para lá e não vais estar exato, motivada e vais acabar por desistir a meio, do que se calhar nessa
nessa altura faz um gap year, tu até descobres melhor o teu caminho através de algumas experiências profissionais e quando vais com toda a força, com toda a motivação. Outros casos, Exato. o aluno sabe exatamente aquilo que quer. Deve seguir e deve realmente encontrar uma instituição que vá de encontro aos seus objetivos. Mas aí está, somos todos diferentes e a questão é realmente, quando Exato. sentimos que um aluno poderá eventualmente ter um percurso diferente, também auxiliar os pais a perceberem essa situação e a explicar-lhes que não é errado fazer desta forma, não é? E que às vezes até pode ser muito mais positivo. Portanto, isto é um trabalho em conjunto. É realmente Sim, sim. culminar ali as dúvidas do aluno e auxiliá-lo a mostrar pelo menos o que é que existe, o leque de opções disponíveis, não é? Mas também auxiliar que os pais possam entender essa situação, não é? E que o levem ao mais ânimo leve ou que estejam realmente Sim, do claro. lado do aluno nessa decisão, não é? Portanto, eu acho que é super importante e aqui não há, nós, embora façamos este trabalho de auxiliar com as candidaturas, não há pressa. Portanto, pode ser para o ano. Há alunos que nós falamos e que até sentimos, se calhar estudar para fora não é para ti, para já. Ok? E não há Claro. nada de mal nisso. Virá Sim, um sim, sim. mestrado e teremos oportunidades, ou virá uma experiência mais pequena como um Erasmus, que vamos ver como é que funciona a adaptação, Exato, porque é somos um todos tempo mais diferentes. pequeno, e depois vamos sim, quando já estivermos mais preparados para o mestrado, portanto, não há pressa, não há pressão, e às vezes é mesmo isto, termos uma primeira reunião só para orientar, esclarecer, depois deixar a ideia marinar e logo se vê, consoante o que Exato, for melhor para eles, é mesmo assim. claro. Érica, não te tomo mais do teu tempo, tomei-te muito mais que uma hora. Muito obrigada de Não tem coração, problema. fico muito, muito, muito grata por isto e de certeza que quem ouvir isto vai ficar também muito, muito Sim, grato eu por espero este que teu sim, e testemunho. obrigada pelo vosso trabalho, que foram incansáveis todos estes anos e até agora. E só tenho a agradecer, porque também deram-me esta oportunidade para vir para fora e estou 100% grata. Oh, muito obrigada. Mas Espero que também o isto esteja. fazemos com muito, muito, muito gosto. É Obrigada. isto. Érica, um beijinho muito grande. Voltamos a falar brevemente, está bem? Muito Sim, obrigada, um beijinho. beijinhos. Tchau, tchau.